Olá pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Para quem está em Angola, para quem está no Brasil, já são 15, 14 horas. E para quem está no outro país, consoante o teu fuso horário, seja saudade, seja bom dia, se é de tarde, boa tarde, se é de noite, boa noite. Seja bem-vindo naquilo que vai ser mais uma vez aquilo que é a temática que nós trouxemos hoje para você, que vamos estar a discutir hoje, uma temática da psicologia, aquilo que trata a saúde da pessoa humana, que traz o bem-estar positivo da pessoa e do indivíduo que tem transtorno. Também nós vamos aqui trazer uma temática muito, muito fantástica para você. Claro. Fique atento, porque vamos estar aqui conectados os dois Adilson Fernandes, Adilson Futa, Adilson FF, AF. Então vamos estar aqui bem conectados para falar de psicologia. O tema que nós trouxemos hoje para você é traumas emocionais versus saúde mental. E como não há nada que começa primeiro, doença não começa primeiro sem que tenha uma prevenção da mesma. Então vamos deixar o nosso colega Adilson Fernandes a falar um pouco daquilo que é saúde mental na vida da pessoa humana. Então fiquem ligados, fiquem aí conosco, mande uma mensagem, você que tiver alguma dúvida, alguma dificuldade. Se não conseguires entrar em contato conosco no momento da live, então nós te pedimos que deixe uma mensagem na página, deixe uma mensagem aonde você estiver conectada a ver essa live, deixa a mensagem, nós vamos procurar conversar contigo, te orientar a fazer algo melhor para a tua vida, porque a psicologia estuda o bem-estar da pessoa. Então esse bem-estar que nós vamos trazer aqui para ti, dicas flutuantes, para você esteja ligado com o nosso amigo Adilson. É tua hora, é teu momento. Olá, olá, olá. Boa noite a todos. Muito obrigado. Bem, para quem não me conhece, eu sou o Fernando Adilson. Tenho formação superior em psicologia criminal. Né? Faço parte do NEPSI, que é o Grupo de Estudantes de Psicologia, que afeta o Movimento Nacional de Jovens Universitários de Angola, que é o MN Lisboa. E hoje nós estamos aqui, mais uma vez, fizemos uma outra edição, nesse caso a quinta edição do Café Psicológico. Vamos falar sobre traumas emocionais e saúde mental. Eu que vos falo, propriamente vou falar sobre saúde mental. Na verdade, não trouxe aqui muito conteúdo, para não sermos muito longos. Eu gostaria de ser um pouquinho mais sintetizado, um pouquinho mais sintético, diga-se de passagem. Então, nós vamos aqui falar sobre saúde mental e saúde mental acaba por ser uma coisa assim muito, mas muito complexa de ser abordada, né? Por causa desse caráter invisível que ele apresenta. As pessoas quase que prestam pouca atenção à saúde mental por causa desse caráter invisível que ele tem, né? Basta olharmos pela forma como muita gente negligencia a saúde mental, ou seja, muita gente está preocupada em não ficar doente fisicamente, não ter um paludismo, está preocupada em não ter uma malária, uma dor no estômago, está preocupada a tratar do seu físico, mas esquece de uma das melhores partes, né? Uma das partes também muito importante, que é a saúde mental. Até porque muitas das nossas dificuldades emocionais podem afetar também o nosso fisiológico. Portanto, assim como a saúde do nosso corpo é importante, a saúde mental também é, né? Como diz o provérbio latino, mens sana in corpore sano, que quer dizer que mente sã, corpo são. Bem, assim como as pessoas sentem uma dor de cabeça, assim como as pessoas têm um paludismo, assim como as pessoas às vezes torcem ou partem o pé e correm logo ao hospital, né? As pessoas, por serem uma dor física, as pessoas sentem dor e vão atrás da cura, vão logo para o hospital. Ao contrário, acontece com a saúde mental, né? As pessoas podem ter, se calhar, um medo infundado, uma tristeza quase que patológica, pode ter, de alguma forma, alguma insônia, a pessoa nunca pensa em procurar um profissional e entender por que ele chega a sentir assim. A intenção é, às vezes, a pessoa até se questionar e se sentir mal, dizer, se calhar estou com essa insônia, se calhar eu estou a pensar demais, se calhar eu que sou fraco demais para ter esse medo e ansiedade. Então, isso acaba por ser uma coisa assim um pouquinho complexa para as outras pessoas. Entretanto, saúde mental varia muito de pessoa para pessoa. Tem a ver com uma pessoa
encara o seu dia a dia, o que a pessoa faz para se manter bem. Então, é uma coisa assim um pouco complexa. Por outro lado, algumas pessoas pensam que ah, pelo fato de não ter nenhum transtorno, pelo fato de às vezes não apresentar uma crise de ansiedade, pelo fato de não ter um ataque de pânico, pelo fato de não ter depressão, a pessoa pensa que não, que já tem saúde mental, que está bem, que não precisa de alguma orientação, quando na verdade não é bem assim, né? De acordo com Ana Beatriz Barbosa e Silva, ela que é psicóloga, escritora, aliás, ela que escreveu o livro Mentes Criminosas, o Psicopata Mora ao Lado. Ela diz que se a pessoa não tiver auto-reconhecimento, que é saber quem você é, que é saber quais são os objetivos, quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, se a pessoa não tiver conhecimento, que é saber um pouco de tudo, se a pessoa não tiver coragem, se a pessoa não tiver resiliência para termos ressurgência, se não tivermos esses elementos todos reunidos conosco, então todos nós estamos sujeitos a não ter saúde mental em algum momento de nossas vidas, né? Basta olhar para a definição da OMS, que diz que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença. Então, se saúde, né, acaba por ser um estado completo de bem-estar físico, mental e social, quer dizer que se a gente não tiver saúde mental, a gente não tem saúde do ponto de vista geral. É um pouquinho meio complicado, às vezes, olhamos para a saúde de forma isolada, né? A autora falava muito na busca de saúde mental e trouxe dois fenômenos que passei assim de forma muito rápida, né? Ela trouxe o fator ou o fenômeno resiliência e ressurgência. Eu gostaria de clarear esses dois termos. Resiliência é quando assumimos que as dificuldades vão vir, que a pessoa vai enfrentar e vai superar. É a dificuldade que o ser humano enfrenta e vai o tornar mais forte. E essa resiliência vai trazer a ressurgência. Né? Ressurgência, na verdade, é um fenômeno geográfico que significa revirar o fundo do mar, e aquele fundo do mar vem à tona. E é aí onde, às vezes, nós descobrimos muitas coisas boas e outras nem por isso. Né? Então, a ressurgência para o homem, a ressurgência humana, é quando nós passamos por dificuldades e remexemos a nossa essência e trazemos de lá do fundo aquilo que é melhor para nós. Né? Eu costumo dar exemplo de ressurgência, a questão do fardo. Muitas vezes a gente vai para o mercado, vai para a praça, às vezes quer comprar uma camisa ou uma calça no fardo. Você vai escolher uma calça e depois sente que não tem nada especial para ti. Você diz, não, aqui não tem uma calça que eu gostei, não tem uma camisa boa. E a intenção é você ir, mas a vendedora diz sempre, não, filho, aqui tem uma coisa especial, tem sempre boas coisas, só você escolher bem. A vendedora, às vezes, pega o seu fardo todo, revira aquele fundo todo, vem para cima, e você, às vezes, vai lá escolher e vem, pô, quando tem uma camisa especial, tem aqui uma calça que eu gostaria de ter, você às vezes encontra uma coisa boa. Então, a ressurgência humana é isso, é você olhar um pouquinho para trás, é você revirar a sua vida, é você fazer um link entre o passado e o teu presente, fazer um link especial e tirar de lá aquilo que é positivo, aquilo, fica sempre aquele aprendizado, aquilo que é bom para a tua vida, para então você ressurgir e ser mais forte, né? Algumas pessoas perguntam se há técnicas mágicas para melhorar a saúde mental. Na verdade, é bom que a gente tenha saúde mental, porque saúde mental pode falar mal do nosso comportamento do ponto de vista social, né? De acordo com Joyce Meyer, ela diz que a falta de saúde mental nas pessoas pode comprometer várias áreas, né? Pode comprometer nosso relacionamento amoroso, nossos relacionamentos com os amigos, pode comprometer a nossa área profissional, né? Uma queda de produtividade, e pode, de alguma forma, comprometer a nossa relação conosco mesmos e outras áreas, né? Então, devemos, de alguma forma, melhorar a nossa saúde mental, até porque existem componentes que podem melhorar a nossa saúde mental. Pese embora não sejam componentes assim universais, componentes que vão melhorar a nossa vida de uma vez só, né? Que não. Existem apenas são fatores ou componentes que vão funcionar para cada pessoa. E isso é muito bom. Então, na verdade, até são componentes que muita gente já sabe e negligencia, muita gente não dá importância a esses fatores, como, por exemplo, cuidar do sono. Nós sabemos que se a gente dormir a hora, se a gente dormir bem, o sono em si regula o nosso humor, regula a nossa disposição durante o dia, produtividade no trabalho,
e melhora o funcionamento do próprio organismo, tá vendo? Melhora o bom funcionamento do próprio organismo. Um outro fator que eu gosto muito e que influencia muito na saúde mental é fazer exercícios físicos regularmente. Que pratiquemos alguns esportes, artes marciais, alguma coisa para manter a forma e melhorar a nossa saúde mental. Infelizmente, nós não gostamos muito de fazer exercícios físicos. Na verdade, não gostaria de generalizar, diga-se de passagem, mas muita gente não gosta de fazer exercícios físicos. Esquecemos que faz muito bem e melhora a nossa saúde mental. Um outro ponto também, devemos fazer boas relações humanas. Devemos sair, devemos estar com a família, sair com os amigos, manter por perto aquelas pessoas que a gente ama e quer estar sempre por perto, né? Olhar um pouquinho para o nosso network, sair com essas pessoas, ver filmes, assistir séries, fazer meditação, faz bem a saúde mental, estar com pessoas que a gente ama, com pessoas próximas, e isso acaba de alguma forma melhorando a nossa saúde mental. E o último ponto que eu gostaria de falar também é a questão da alimentação. Devemos nos alimentar bem, nos alimentar melhor, né? Sabemos que a nutrição é importante para a vida da pessoa. Existem alimentos que melhoram a nossa saúde mental. E nos últimos tempos em Angola, pelo menos que eu tenho acompanhado muito, em Angola, nos últimos tempos, quem fala muito sobre os alimentos que melhoram a saúde mental é o doutor Adolfo José Fortunato Paquete. Ele que é nutricionista e tem feito sempre essa conexão entre psicologia e saúde mental, ou seja, entre psicologia e nutrição, e como alguns alimentos melhoram, de alguma forma, a nossa saúde mental, né? E todos esses componentes são mesmo importantes, porque a gente se olhar bem, né? Sabemos que todas as atividades acabam por se tornar um ciclo vicioso. O que acontece? Tudo isso melhora o nosso humor e a nossa disposição. O que acontece? Se você dorme bem, você vai ter mais disposição para praticar exercícios físicos. Se você praticar exercícios físicos, vai dormir melhor. Se você dormir bem, vai melhorar o seu sono e o seu desempenho físico. E por outro lado, se você praticar desporto, você vai conhecer mais pessoas, vai fazer novas amizades, vai interagir mais, vai estar mais com outras pessoas, e de alguma forma acabas por te libertar, acabas por ser uma pessoa um pouquinho mais dada, mais à vontade, tudo mais. Então, é imperioso mudança em nosso estilo de vida. Então, a título de finalização, durante a nossa explanação sobre saúde mental, quero falar um pouco sobre diagnósticos, né? Os diagnósticos de saúde mental devem ser bem analisados, examinados de forma bem cuidadosa, de forma muito técnica e bem verificada por um profissional, de modo a dar um melhor acompanhamento. Isso por quê? Porque às vezes as pessoas pegam uma simples característica, né? Ou um momento da vida da pessoa apenas, ou apenas um elemento isolado e já quer definir, já quer concluir, já se rotula dentro de algum diagnóstico que às vezes não é compatível com aquilo que a pessoa está vivendo. Então, é necessário que se tenha aí um profissional, né, que possa fazer uma boa análise, que possa verificar de forma minuciosa alguma situação, né, ou alguma dificuldade emocional, para poder, então, dar melhor acompanhamento. Bem, em suma, o que eu já disse no início, eu não queria ser muito longório, né, não queria ser muito longório. São essas coisas muito técnicas, essas bases que têm a ver com saúde mental que eu queria, de alguma forma, partilhar com os nossos parceiros. Nós estamos atentos porque o meu colega, Adilson Futa, vai dar sequência, vai falar sobre traumas emocionais, mas todo mundo está nos acompanhando, nós estamos abertos aos debates. Sei que tem muita gente que conhece mais sobre saúde mental e quer dar o seu contributo, outros querem fazer questões, estamos abertos às questões e daqui a mais tempo nós vamos ter um debate, vamos responder às vossas questões, estamos abertos aos vossos contributos, mas agora é a hora, é o momento do nosso colega Adilson Futa dar continuidade falando sobre traumas emocionais. Muito obrigado pela atenção, estamos aqui do outro lado, vamos continuar. Agora obrigado, meu colega, meu xará. Estamos aqui para nós continuar agora com a nossa semântica que estamos a falar, meu amigo. Você que está ali. É assim, o meu colega ficou aqui, falou de algo bonito que você deve mesmo aplicar na tua vida.
Nunca esquece que primeiro, tua saúde, segundo, tua saúde, terceiro, tua saúde, todo o tempo, tua saúde. O resto vem depois. Então, nós agora vamos começar agora a falar daquilo que são traumas emocionais. O que é um trauma emocional? Como se manifesta esse trauma? Então, fique atento. Eu vou começar a trazer aqui umas dicas assim bem rápido, bem direito, para você conseguir perceber. Porque trauma emocional, estamos falando daquilo que se desenvolve como consequência de um evento na vida adverso. Porque você pode ficar assim, ah, não, mas como? Não. Tudo que acontece contigo durante um período e aquela coisa você não supera, não passa naquilo que é o tratamento de instrução cerebral, te ajudar a ter técnicas de relaxamento, de instrução. Então, as coisas não funcionam bem, começam a funcionar como um problema. Então, esses episódios que acontecem, sejam ameaça que cria na integridade física ou na mental da pessoa, criam problemas intensos e grandes. Esses problemas é que nós chamamos de traumas emocionais, porque ficam dentro da tua psique, dentro da tua cabeça. E quando estão lá dentro, você não consegue viver uma vida tranquila. Essa vida que vai criar transtorno. E esses processos emocionais eles têm suas reações. Essas reações emocionais que geram comportamentos do corpo para o cérebro. Porque o cérebro é o que nós chamamos de cérebro, é o canal onde centraliza toda a informação que o indivíduo tem. Se você não centralizar essa informação negativa, essa informação que prejudica o teu cérebro, seja ele físico ou mental, você tem um problema grave. Você vê a pessoa, está na rua, mas está a deambular, falar coisas assim, mas uma pessoa se tão vestida, tão bonita, por que ele está assim? Não. É porque ele tem excesso de cargas negativas que ele não se desfez. Então, traumas são esses excessos de energia negativa que você acarreta durante um período de vida. Porque quando eu falo de traumas emocionais, eles podem ser acarretados a partir da infância até a fase adulta. Então, você tem que ter um cuidado enorme para poder definir isso. Quando falamos de trauma emocional, nós falamos, tipo, vou trazer aqui um termo mais simples. Trauma, palavra, trauma. Vem no significado que significa ferir. Toda pessoa que tem um trauma tem uma ferida. E nós conhecemos uma pessoa que tem uma ferida, qualquer momento pode ser ferido. E quando é ferido, ele volta a viver a mesma dor que ele já viveu antes. E pode ser pior do que ele já vive agora. Então, você deve ter essa capacidade de controlar. Porque se você não controlar, não saber definir aquilo que você quer, você vai ter um problema grave na psique. E esse é o medo que nós temos como psicólogo. Saímos hoje para poder te alertar que trauma é algo perigoso. Então, se você não for acompanhado por um especialista, você fica desorientado. Você fica perdido. Então, você tem que ter essa capacidade de ver isso. A nossa amiga, temos uma estudiosa, que ela começou a falar assim, que o trauma emocional é, portanto, muito frequente e constitui um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de perturbações psicológicas, em particular, perturbações da ansiedade, perturbações do estresse pós-traumático, são as que mais afetam, porque você fica com um problema depois de uma situação. E você fica com um problema de ansiedade, os ansiosos têm sempre um problema. E esses elementos são acarretados por emoções. Essas emoções devem ser acompanhadas e instruídas por alguém que conhece, por alguém que é especialista. Aqui eu falo de quê? Falo de um psiquiatra, falo de um psicólogo, falo de um assistente social. É uma equipe grande que vai andar contigo, te orientando. Até o próprio médico clínico, ele pode estar ali para poder lhe ajudar a conduzir bem aquilo que é a tua vida, seja ela física como mental. Então, esses fenômenos, eles trazem alguns sintomas.
Os sintomas dos traumas emocionais aparecem logo após o evento traumático. Vamos dar um exemplo. Se você vivenciar um período de assalto em que algumas pessoas estavam ao seu lado acabaram por sucumbir naquele processo, você pode acreditar que todo o período que você vivenciar, da hora à noite, você vê que é perigo para você. Porque você não quer se largar, não quer sair, porque sabe que não, de noite já aconteceu um evento terrível que manchou a tua mente, que você gravou aquilo como algo importante para você. E você decidiu sozinho, por instinto natural, nunca mais sair de noite. E aqui nós vamos trazer os primeiros princípios dos sintomas emocionais cognitivos da mente. Aquilo só que acontece na mente. Então você vai ver aqui. Primeiro, revivenciamento do trauma por meio do flashback. Você vive situações que vão acontecendo em detalhes pequenos. Basta você ver uma coisa, eu também já vivi isso. Aqueles flashes vão criar ruptura no teu cérebro. E você vai ter um problema tão grande, vai ter um problema tão sério, porque você não conseguir tratar disso. Outro, memória respectivas sobre eventos traumáticos. Você que perdeu pai, perdeu mãe, perdeu irmão, numa situação trágica. Então você começa a ver que o mundo só está feito para ti, que você é o que está passando necessidade, está aquilo criar um pesadelo. Esse pesadelo você vive com ele todos os dias, porque você basta você fechar alguém acelerar o carro, não, tenho medo porque os meus familiares morreram por causa disso, tem que fugir. Evitação, anestesia, diante de qualquer estímulo reminiscente de trauma. Basta você ver algo que te assusta, você logo entra em pânico, porque você não consegue controlar as suas emoções. Então, crenças, essas crenças que nós temos sobre o mundo, que não, se eu andar de noite vão me matar, porque tem muitos bandidos, tudo isso cria um estado emocional negativo persistente, onde vamos encontrar as emoções do medo, da raiva, da culpa, da vergonha. Essas emoções, quando te consomem, você quer se comprar para falar, não, eu sou indiferente, eu tenho indiferença emocional com ele, porque eles acham que são melhores. Mas não, é porque você não aceita que você tem uma potência, que você tem uma capacidade tão grande para fazer com que as coisas aconteçam da forma possível. Então, meu amigo, minha amiga, lembre que tudo que vem, vai. Então, você pode se pendurar numa coisa que vai estragar a tua vida para sempre. Ah, não, já fui violado uma vez, já não posso ter namorado, não posso ter marido. Ora! Quem disse que se você não vivenciou uma situação, não pode dar momento de glória? Tem que ter esse. Você não pode criar uma negação de si mesma. Esses são aquilo que acontece na nossa mente. São cognitivos. Agora, aquilo que acontece no nosso corpo, estamos falando dos sintomas físicos, a falta de apetite. Tem pessoas que quando sofrem tem um problema emocionais, já não quero comer, tem fortes dores de cabeça, tem insônia, quer dizer, começa a ver coisas, tem ataque de pânico, porque quando ela assusta por uma situação, quer fugir da... Então, essa pessoa tem ataque de pânico, sente tontura, estado de choque, bastante um susto, cola, se perdeu. Então, ela entra em ataque cardíaco, tensão constante, dor física em caso de abuso físico. Está para falar aquelas pessoas que sofreram maltratos, pessoas que sofreram problema. Então, essas pessoas também devem ser acompanhadas. Outra coisa que você também deve saber é, tem algumas causas que causam, tem algumas pessoas que causam traumas emocionais. Essas situações que podem criar esses traumas emocionais que as pessoas vivenciaram, tipo, vou dar um exemplo. O nosso país viveu um período de guerra intensa durante muitos anos. E muitas pessoas viram suas famílias serem mortas. Outras até carregaram para poder o enterrar. Essas pessoas, se não se desfazerem dessas emoções, desses problemas que eles acarretaram nesse período, se não forem acompanhados a tempo e a hora, em breve, essas pessoas terão problemas grandes.
E problemas graves, grave, grave, grave. Situações que podem causar traumas emocionais. Guerra, homicídio, terremotos, desastres naturais, terrorismo, inundações ou incêndio, abuso sexual ou estupro, abuso físico, desculpa, abuso físico, abuso psicológico. Estamos a falar coisas repetidamente. Você faz um círculo. Doenças de entes queridos ou pessoas próprias. Acidente de trânsito grave. Morte de ente querido, especialmente quando estão próximos e ocorre inesperadamente. Então, quando você não conta aquilo, acontece. Você vê que é algo terrível. Cada gravidade das situações, é muito provável que esses eventos geram traumas na pessoa que vivencia ou testemunha essa situação. Então, por favor, você deve ter essa capacidade. Como superar um trauma emocional? Estão relacionadas às emoções. Primeiro, você tem que saber que os traumas, conforme já fala, traumas emocionais, ferida das emoções. Elas estão relacionadas às emoções. A razão e a linguagem geralmente não são muito eficazes. E por isso que é necessário recorrer às técnicas de trabalho diretamente do inconsciente e da parte emocional do cérebro, que ocorre o choque traumático. Você tem que procurar trabalhar o cérebro. Quem vai já trabalhar o cérebro? É um psicólogo. Então você tem que ter um tratamento psicológico ou uma psicoterapia que vai ajudar a minimizar e a lidar com os efeitos causados por uma experiência traumática. Com a psicopatologia, com a psicoterapia, o paciente vai desenvolver novos recursos, vai adotar uma atitude mais resiliente, vai aumentar a confiança em suas habilidades e superar o trauma e isso torna o controle de sua vida. Como é que essa pessoa vai ter? Porque quando ele ter esse domínio, ele vai identificar os traumas psicológicos e emocional. Quando é que ele vai dar conta disso? Quando conseguirmos superar um trauma. Pode aparecer diferentes distúrbios que afetarão o nosso desempenho e nossa qualidade de vida. Como? Ansiedade. A ansiedade é um transtorno ligado ao medo. Por isso é comum que, após o episódio traumático, você desenvolva uma atitude hipervigilante e expressiva que dá lugar à ansiedade. Porque você vai ficar atento a controlar tudo para que não aconteça mais. Depois vem a depressão. Depressão, quando o trauma é muito grave, você pode experimentar um profundo sentimento de desespero, desesperança. Você pode perder a alegria e as razões de viver. Podendo desenvolver um quadro depressivo e até ter ideias suicidas. Então, sabe como é que é perigoso? Então, sabe o tamanho do problema que, às vezes, nós deixamos que a nossa saúde mental chegue? Então, é hora de você tomar o rumo e mudar a dinâmica da tua vida. Por isso, nós estamos aqui para trazer essa informação, para trazer essa dinâmica. Depois vem o transtorno de estresse pós-traumático. Depois de você viver esse problema, você tem estresse. É um problema, um transtorno, que é revivido na forma de lembranças angustiantes, recorrentes e involuntárias, que causam grande desconforto. Em alguns casos, ela pode aparecer reações dissociativas, nas quais você perde o contato com a realidade e acredita que os eventos traumáticos estão realmente acontecendo. Às vezes não. O outro também é isolamento social. Esse também é um perigo. Por medo de que um evento semelhante aconteça novamente com você. Pode gradualmente limitar situações ou atividades sociais e se isolar. Mas tem que lembrar que tudo isso cria problemas futuros. O outro também é o transtorno dissociativo.
Quando nós falamos de transtorno dissociativo, estamos falando de a dissociação é um sistema, claro, de ser sofrido em um trauma emocional, pois é uma resposta às suas atividades sociais, hoje é uma resposta automática do nosso cérebro para que desconecta da dor. Você bloqueia o teu próprio, para você não sentir dor nenhuma, bloqueia a mente, bloqueia a reação do corpo em situação do que estás a viver, você não tem nenhum problema a mais. Só que você nunca vai fugir disso, porque esses traumas se manifestam. Depois dessa experiência, você pode também se manifestar da seguinte forma: os traumas, ele pode se manifestar de qualquer forma. A insônia e pesadelo à noite, você pode ter insônia, pesadelo toda a noite. Aumento de irritabilidade, você vai se irritar facilmente. Ansiedade e nervosismo vão consumir. Você vai temer por algo, qualquer coisa que você acha que faz mal, você começa logo a entrar em debilidade. Confusão e dificuldade de concentração, você também vai ter isso. Vai ter uma confusão no cérebro, de não estar bem, vai ter dificuldade de concentração, principalmente para aqueles que estudam. Você vê que tem pessoa que está, num período estava assimilar bem, no outro período já está assimilar mais. São esses problemas. Depois você vai ter sentimento de culpa e vergonha. Você vai se culpar em tudo, vai ter vergonha das coisas. Se não fosse eu lhe levar, ele não estaria morto. Se eu não fosse com ele, não seria hoje essa pessoa. Então você vai se culpar, você vai ter vergonha de você mesmo. Você vai criar indiferença emocional. Talvez você tenha conhecimento, começando a sentir que nada importa para você. As atividades pelas quais você era apaixonado, deixa de fazer, de se interessar. Então, para isso, você deve procurar uma ajuda. Em primeiro lugar, você deve achar que pode ter sofrido um trauma emocional. É importante consultar um psicólogo profissional. Não é qualquer pessoa tem que consultar. Um psicólogo profissional, assim como eu e o meu colega estamos aqui. Pode procurar o Centro Ancla Psicologia, também estará disponível para poder lhe ajudar. A custo zero, se não tiver também, né? Porque primeiro o Estado está a saúde humana, depois é que vem aquilo que são os meios financeiros. Você pode procurar essas entidades para poder lhe ajudar. Porque as vias de tratamento são diversas. Pode haver tratamento medicamentoso, estamos a falar do médico, psiquiatra, ou psicoterapia, ou ambos. Você vai para a psiquiatria e acompanhado pelo psiquiatra vai dar um medicamento para você poder manter a tranquilidade, o relaxamento total do corpo. O psicólogo vem também faz uma terapia para poder manter a mente tranquila e sã. Então, quando você cria essa direção, o tratamento do trauma emocional, portanto, consiste em ajudar o paciente em sair do laço do pensamento ou do bloqueio emocional e encontrar formas de direcionar o excesso de estímulo crônico que sofre. Então, esse sofrimento, ele tem processo. Os processos humanos devem ter capacidade de progredir. O termo principal que você deve usar sempre que tiver esse aqui é: sou resiliente. Superamos testes. Usamos criatividade para resolver os seus problemas. Porque o psicólogo é a instância primordial para que você vá ter com ele, para poder dar técnicas que você vai conseguir fazer a tua vida um futuro brilhante. Ah, não, eu fui traída várias vezes, já não confio na pessoa. Desculpa, minha irmã, você não se ama. Meu irmão, você não se ama. Se você se ama, você tem que meter em mente. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. A minha saúde está em primeiro lugar. Depois é que vem o resto. Então se cuida. Então você tem que também saber que quando eu me cuido, é porque as coisas que me atrapalhavam, a cura de um trauma. Ou atrapalha a cura de um trauma. Você tem que saber que tem coisas que atrapalham. Uma das coisas que atrapalha a cura de um trauma é comparar-se com o outro. Você quer ser o João? Não, se Fulano fez isso, também eu posso, vai dar certo. Cuidado. Nem o que deu certo no Fulano também vai dar certo para você. Por isso que cada técnica são técnicas. Cada coisa é uma coisa. Você tem que aprender a procurar mesmo espécie para te orientar melhor. Outro, acreditar no que cura bem rápido. Cura não vem rápido. Cura é um processo. A cura é um processo. Então você tem que acreditar, não. Você não pode acreditar que a cura vem rápido. Não, eu beber esse medicamento, estou sarado. Não. É um processo.
E esse processo começa a partir da tua psique. Por isso, vamos chamar a atenção que a tua saúde mental é importante em todo aspecto da tua vida. Então, faça isso e comece a brilhar. Faça isso e começa a ter uma essência da tua vida melhor do que aquela que você já é. Então, não continue com o tratamento. A pessoa que tem trauma, como veja, não, tratamento, ele não continua com o tratamento porque você já está se sentindo bem. Não, já fui, porque já me aconselharam, já estou bem. Não. Por isso que existem recaídas. Evite procurar ajudas que não são de área específica. Se ele não entende de transtorno, não entende de saúde mental, mano, não lhe procura. Porque ele vai te falar algo que não é certo. Ele vai te orientar segundo aquilo que ele acha, não segundo aquilo que a ciência fala, que deve ser aplicado, para que você tenha uma vida boa. Então tenha cuidado. Tenha mesmo cuidado com essas dicas. Agora eu vou dar aqui uma dica porque você pode superar o trauma rápido e com acompanhamento do psicólogo ou do psiquiatra. Ter um apoio de pessoas em que confias. Estamos a falar. Se você ama a tua namorada e sabe que ela te faz bem, ele é a primeira pessoa que tem que te apoiar. Se você sabe que não, a minha mãe, meu pai, meus irmãos me fazem bem, são as primeiras pessoas que devem te acompanhar. Ouvir suas necessidades. As minhas necessidades são essas, são aquelas. Então, cumpre as tuas necessidades. Tentar modificar o diálogo interno. Aqui é onde está o perigo. Vou lhe falar algo bem simples. Você procura falar consigo mesmo. Tem aquele dia que você fala, não, hoje não vou sair, vou ficar aqui. Eu, na minha meditação, quero entender o meu eu interior. Então, se você não se entender, não vai conseguir transmitir nada que está dentro para fora. Incentivar o autocuidado. Você tem que se cuidar, tem que se amar, tem que se dar prazer de viver a vida. Se você não se der esse prazer, você vai acabar de perder o valor que você tem. Então, você tem que ter essa dinâmica de como você pode fazer as coisas. Você deve saber que a visão não é que você continue com problemas mentais, ou com distúrbios, ou com transtornos. Mas a nossa missão é trazer você a conhecer quem você próprio é, ou quem você é, desculpa. Quando você se conhecer, você vai ver que eu não posso ter problemas desnecessários, porque você se conhece. Você sabe o teu valor. Então, meu amigo, minha amiga, fica ali para que nós possamos crescer, para que nós possamos desenvolver, as coisas melhor. Para que nós possamos desenvolver as coisas melhor. Então, essa é a questão. Nós vamos estar aqui acompanhando. Agora, é hora que nós queremos que você fale para nós aquilo que você precisa que nós temos que fazer, ou como devemos te ajudar, para que nós, como psicólogos, possamos entender e lhe ajudar. Porque esses traumas, se você guardar, você vai ter problemas sérios. Você vai ter problemas sérios. Porque a psicologia não foi feita para ser guardada, ela foi feita para ser vivenciada todos os dias. Vamos analisar. Se você tem comportamentos que levam a conduta desajustada, seja ela no seio de trabalho ou no seio dos grupos em que você está associado, então há um motivo quando você vê que as pessoas estão sempre a reclamar de você. Tem que parar e fazer nada daquilo que é o teu comportamento. Se ver que não há uma dinâmica de ajuste, uma dinâmica de crescimento, uma dinâmica de avaliação, então você próprio deve procurar se ajustar. Porque se não se ajustar, não vamos crescer. Como é que vamos crescer? Então, os traumas emocionais vêm por causa dos problemas que nós vivenciamos. Pense comigo. Se você ficou na tua infância, você foi uma criança que foi muito agredida pelos teus pais, ou pelos teus parentes, assim fica melhor. Pelos teus parentes. Você não teve tempo de viver a tua infância. Você até pode passar depois de um período conseguir se restaurar. Mas só que o problema que você acarretou durante a tua infância, nós podemos até falar dos 7
até os 15 anos, elas podem se manifestar na idade adulta. Porque você vai ter o mesmo comportamento que você vivenciou, porque você não se desapegou desse comportamento. Por isso que nós chamamos a atenção. O primeiro passo que você deve tomar na sua vida é pensar: eu quero ser um resiliente. E quando você decidir ser um resiliente, nós vamos conseguir te ajudar. Porque não, ele tomou a decisão de ser uma pessoa diferente. E quando você é diferente, as coisas brilham. Aí você começa a olhar assim: uau, como é que um cara desse está sempre com risos no rosto, mesmo com dificuldades enormes, está sempre feliz, nunca... Porque você procurou ser uma pessoa diferente. E quando você é diferente, mano, esquece. Todo mundo vai querer estar contigo. Todo mundo vai querer partilhar o pouco que tem com você. Você vai assim: mas eu não sou nada, como que as pessoas estão sempre a vir ter comigo, querer saber como que eu funciono. Porque você curou todas as tuas mágoas. Para a igreja fala assim: quanto mais você perdoar a pessoa que fez mal, mais você se liberta das coisas que te faziam mal. É um paradoxo, mas é algo brilhante. Se você vivenciou um problema que te leva você a não sentir-se bem, à vontade consigo, então é hora de você tomar uma atitude. É hora de você se libertar desse fenômeno. Para quê? Para que você esteja livre. Para que você viva bem. Porque assim a vida vai. A vida brilha. Agora você não quer viver bem. Você quer viver sempre com mágoa. E uma coisa, você vai viver com uma coisa 20 anos, 30 anos. O que você vai passar para os teus filhos? Você passou trauma sequencial na tua infância, que fosse acreditar toda a tua vida, que viveu de casa em casa, de lar em lar. Hein? Então você tem que procurar um especial para te ajudar a lidar com aquilo. Outros encontram-se nos centros de acolhimento, mas você tem tempo de você mudar, porque nós não queremos te perder. Porque as pessoas que têm traumas emocionais têm pensamento suicida. Aquilo que nós falamos de ação suicida, ele começa a pensar: não, como perdi todas as pessoas que eu amo, agora só quero morrer. Não, como o mundo já não me gosta, já não me aceita, também não preciso mais ficar no mundo. Ah, não, sou eu que erro, ninguém mais erra, então como é que erro no mundo, até nunca vai fazer esse mundo. Então você tem ideias que não é boa. E você não pode ter essa ideia. Você é uma pessoa que tem que pensar: eu me amo. Se eu me amo, eu devo fazer coisas boas. Para mim mesmo, para que as pessoas que dizem que eu faço coisas erradas começam a ver mudança. Porque diz que a mudança gera mudança. Transformação gera transformação. E você tem que transformar a tua vida em algo bom. E uma das coisas boas é deixar as coisas que te têm empecilhos. Energia negativa atrai coisas negativas. Energias positivas atraem coisas positivas. Tenha pensamento positivo. Aqui como nós falamos, e se você tiver ser uma pessoa com crenças limitantes, estás lixado. Você não vai ser aquela pessoa que nós queremos que o mundo esteja. Porque hoje nós vivemos muitos problemas, não é porque aquele mundo que nós vivemos hoje é terrível, não vai para o mundo, esse mundo é marginal, esse quando te encontra, não quero saber. Talvez essa coisa que ele vivenciou durante um período que a transformou naquela máquina que ele é hoje. Se tu saís e perguntar para um menino que tem essa prática, tu falar que não. Um dia eu fui assaltado e me aleijei, eu também decidi também a partir daquele momento se vingar, não ser mais aquela que se que eu era. Você vai ouvir coisas que você próprio nem vai entender. Então é hora de você fazer a mudança do teu pensamento. Deve alterar a tua psique. Tá vendo conforme fala a Bíblia fala assim, os teólogos falam assim: se tu caíres, levante e ande. Tá sabendo? E passei mais para ele até, segundo eles dizem que a Bíblia diz que ainda que caíres, Deus te levanta mais vezes. Tá para perceber? Então,
Quando você caíste numa lagoa, num lamaçal, né? Fica mais fácil. Você sai dali sujo. Se você continuar sujo, é porque você já não tem mais esperança. Entende? Mas se você sair dali, limpar-se, hein? Limpar-se, não. Primeiro vou tirar a lama que está no meu corpo. Depois, não, já tirei a lama. Vou tirar a roupa que está suja. Vou me dar um banho. Tá entendendo? Esse processo que está fazendo é o processo da mudança, é o processo da transformação, é o processo do levantamento daquilo que eu estava falando, da resiliência. E ali você começa a combater os traumas que você vivenciou. Porque quando eu falar, tiro essa lama porque que me sujou, é o primeiro passo. Aceitei que eu tenho, que estou sujo, que tenho um problema que está criando transtorno na minha mente. Então eu limpo-me. Depois, não, esse problema eu tenho que tirar. Você vai tirar a roupa que está suja, que você caiu com ele na lama. Então o que vai acontecer? Quando você tira essa roupa, você entra num outro processo, que é o processo de tu procurar um especialista, que é o psicólogo, o psiquiatra ou médico. Esse, quando vai te orientar, o que você fazer é um banho novo. Entende? Você começa a ter um banho novo. Porque você começa a ter já um acompanhamento, você não vai ser mais aquela pessoa. Então você vai banhar, está limpo. O que acontece? Só que mesmo você banhando, você tem que ter uma roupa nova. Então quando você vestiu um novo, você vê, agora sou uma nova pessoa. Agora sou uma nova criatura. Então, é isso que você precisa fazer todos os dias da tua vida. Aconteceu uma coisa que criou um problema que te afetou um estresse no trabalho, aonde você vai para, uau, foi brutal, mas eu preciso superar isso. Primeiro você vai fazer para a pessoa que te feriu. Bom dia, eu te amo. Não gostei do que aconteceu ontem, mas vamos procurar resolver desta maneira. Você vai ver a pessoa falar assim, eu que lhe falei, eu que lhe quero, mas não é porque você entendeu que você não precisa carregar a carga de ninguém. Porque as suas cargas são muitas que você precisa descarregar. Porque quando você tiver muita energia no cérebro, pode afetar os teus neurônios. E esses neurônios que vão desencadear para outros comportamentos que não tem nada a ver com você. Você começa a ficar agressivo, torna pessoas diferentes. Eu começo a olhar assim, mas o mano era uma boa pessoa, agora está assim por quê? Porque você não se deu liberdade de viver vida boa em abundância. Porque você deixou de se amar. Então é a altura de você voltar a se amar. É a altura de você voltar ao teu melhor para as coisas melhores. Quando você fazer isso, as coisas acontecem da boa maneira e do bem e do melhor. Assim você começa a crescer todos os dias. E ali a vida vai andando toda hora. Toda hora. Obrigado. Está conectado ali no nosso seio a nossa pastora Ana Diogo, está o nosso repórter Gilson Andrade, temos o nosso mano Homem Ribeiro, Cláudio, temos a nossa amiga Juscelma. Obrigado por terem conectado conosco. Nós agradecemos por vocês estarem ali a nos ouvir, a fazer parte dessa live. Que Deus vai vos abençoar mais e mais na vossa vida. Precisamos ampliar a nossa visão sobre traumas na vida das pessoas. Eu entendo que os traumatizados enfrentam dois tipos de feridas. Isso que a gente está falando é a nossa dois tipos de feridas. Ele aqui definiu, primeiro, a do coração, que são as invisíveis, e depois também, ela falou também... As físicas. Sim, falou físicas, que são invisíveis, e a do coração, que são as invisíveis. Esse nós vamos falar aqui. Nós, quando falamos dos traumas emocionais, falamos de duas formas que eles se manifestam. Falamos da forma física, que são aquelas visíveis, que a pastora acabou também de frisar, e também falamos também das emoções são cognitivas, aquelas que acontecem na mente, e elas passam a ser manifestas em função do nosso comportamento, da nossa atitude. Então, nós estamos gratos por isso. Obrigado, pastora, por esse contributo, e obrigado a você que está ali, que está dando teu like, que está para que nós possamos crescer, vivenciar e viver. Obrigado, meu mano. Deus vai suprir, mas é assim. Se vocês verem alguém nesse estado, ajudem a pessoa. Não ficam rindo da pessoa porque, não, ela se achava muito, agora está passando. Não, ela está numa fase de crise. E toda crise, se não for ajustada, gera outras crises. Vou dar um exemplo. Se uma
pessoa com estresse traumático, você não lhe ajudar, você não lhe acompanhar, não lhe dar braço, essa pessoa pode criar um suicídio. Ou pode ser um autêntico homicida. O que ele vai causar? Transtornos graves. Um homicida faz quê? Mata o outro. Um suicida faz quê? Se mata. Agora você pensa agora. Se você não lhe ajudar, ele pode morrer. E se você não lhe ajudar, ele também pode matar outras pessoas. Por causa daquilo que ele já vivencia. Então, por favor, seja você um transmissor da verdade, um transmissor do conhecimento pleno da vida humana. Porque a pessoa humana carece da nossa ajuda, carece do nosso desempenho. E nós estamos a dar esse apoio para tudo. Se você vê que teu irmão não tem meios financeiros, não tem nada para poder doar para um especialista, estamos a falar se ir para uma clínica ou para um centro especializado, não tiver, vem para o nosso centro. Vem para o Centro Aqua. Você ali vai ter atendimento até onde puder. Até quando você andar livre das algemas que você se meteu porque você pensa que a tua vida assim está boa. Mas não. Então é hora de você se libertar. É hora de você assumir o poder do que é em ti. Porque o teu pensamento tem uma força tão grande, se você soubesse, não sei o que acontecerá contigo. Um dia desse vou falar aqui. Creio que na próxima semana estaria a falar aqui do poder do pensamento, para você saber como é que a mente transforma o nosso comportamento. Como é que a mente influencia na nossa atitude diária. Então, fica atento. Na próxima semana vamos falar disso. Vamos falar disso, o poder do pensamento, para você entender como é que a mente trabalha, como é que a mente está, como é que a mente funciona, para que nós possamos nos desconectar desses todos os elementos. Então, meu caro, comece agora a elaborar aquilo que são as tuas missões, as tuas tarefas. Não fica só especialista de nome. Não importa a área que você se encontra, mas desde que você ajude a pessoa a ser melhor, para mim já é um ganho. Porque quando a pessoa fala assim, uau, eu hoje sou excelente porque alguém me ajudou, o mundo vai andar bem. Quando você encontrar, você fala assim, uau, você um dia me ajudou e transformou minha vida. Como é que você vai se sentir? Então, é a altura de nós ajudarmos as pessoas a mudar, a criar impacto na vida de alguém. E eu quero fazer aqui um desafio. Os mais velhos já estão mesmo a ir. Se nós pararmos de olharmos para a nossa retaguarda, que são os nossos pequenos filhos, irmãos, sobrinhos e netos, agora, nós vamos ter uma sociedade abençoada daqui a 20 anos. Porque nós vamos formar, vamos orientar essas pessoas para minimizar os problemas mentais. Hoje eu sinto medo quando eu encontro uma criança que poderia estar no seio dos pais, no seio dos seus parentes, e vive na rua. Porque foi acusada de feiticeira, foi acusada de gatuna, foi maltratada pelos parentes, até o ponto de ela decidir viver sozinha. Essa criança vai crescer com uma sociedade de que tipo? Por isso nós vimos em toda a esquina de Luanda, em todo lado de Luanda, nós vimos problemas dessa natureza. Depois a falar, tem muitos milhões. Não, nós criamos todos os milhões que existem. Porque nós que supostamente falamos que somos saudáveis mentais, não conseguimos tratar essas crianças bem. Nós não conseguimos falar melhor dessas coisas. Então, é hora de você falar dessas coisas. Então, você deve procurar se livrar desses traumas para amanhã não ser um problema grave de saúde mental. Porque quando você entra em depressão grave, mano, não é fácil. São milhares e milhares de terapias para poder te ajudar. E não vai levar um mês, conforme para amanhã, também paracetamol, então bora bem, cabeça parou de doer, tá bom. Não. Vai levar anos. Vai levar anos para você fazer esse trabalho. Então, meu amigo, é a altura de você resolver isto. É a altura de você tomar a tua atitude.
Então, obrigado, meu amigo, obrigado, minha amiga, você que ficou ligado durante esse período conosco. Nós agradecemos, nós estamos ligados por isso. Nós vamos nos despedir, porque a nossa hora já está mesmo aí. Já está aí, ela já foi. A hora já foi. Então, obrigado por você ficar ali. Nosso time terminou, mas vamos voltar na próxima semana para falar do poder do pensamento. Fique ligado, vai aprender novas técnicas e partilha com teus amigos, com teu irmão, você que está aí de lado. Good, obrigado, passar bem, até a próxima.